devia ter colocado uns glitters pra fazer esse vídeo. Bem, pessoal, o vídeo dessa semana é um pouco polêmico porque eu vou falar aqui sobre o caso Kisha. Se você não sabe o que tá acontecendo, relaxa que eu vou explicar tudo pra vocês. Bem, basicamente essa é uma história que tá rolando desde 2014, se eu não me engano, que a Kisha entrou com processo contra o seu produtor, o Dr. Luke, e eles tinham um contrato que ela deveria fazer 5 álbuns, só que ela só fez 2, e ela queria romper esse contrato, porque as alegações que ela levou pro tribunal é que ela era abusada verbalmente, mentalmente e sexualmente. Ela disse que começou ele dando algumas substâncias pra ela, algumas drogas, até que um belo dia ela acordou nua na cama dele. Sem falar que ela também disse que em alguns momentos em que eles viajavam juntos, ele batia nela. E voltaram com esse assunto que começou lá em 2014, agora porque a juíza finalmente deu o seu veredito. Ela disse que não, que a Kisha simplesmente não poderia cancelar o contrato dela sem o pagamento da multa que tem na cláusula do contrato. Esse contrato ele não foi aberto ao público, então a gente não tem uma noção grande pra poder julgar. Uma das alegações que o Dr. Luke fez pra ela é que ela queria receber melhor, no caso. Então, vamos supor, se a gente tivesse um contrato e visse, olha, eu vou ficar com 40% do que você ganhar, ou 50% e vocês usam 50%, a gente poderia considerar melhor essa argumentação dele. Mas o que se sabe é que ele, quem descobriu a Kisha quando ela tinha 18 anos e agora ela tem 28 anos e ela quer ganhar muito mais. Essas são as alegações dele. De fato, foi ele quem descobriu a Kisha. Ele criou vários sucessos dela, como Die Young, e ele já produziu outras estrelas também, como a Britney Spears, já fez música pra Miley Cyrus, pra Katy Perry. Enfim, com a decisão dessa juíza, houve uma comoção de outras cantoras. Outras cantoras até que são mais ativas na questão do feminismo, como a Taylor Swift, a Lady Gaga, a Ariana Grande, todas elas mostraram seu apoio pra Kisha. Além disso, a Taylor Swift, ela também doou uma quantia de $250 mil pra Kisha usar em qualquer dificuldade financeira pra pagar os custos, de repente, do seu advogado, enfim. Inclusive, essa atitude da Taylor Swift, dizem que foi criticada pela Demi Lovato, eu não sei até que ponto é verídico, ela depois se pronunciou até falando que não, e se fosse pra ela falaria pra própria cantora. Então vamos entender algumas coisas aqui. Essas cantoras, elas são pelo menos 90% produto. Tudo que elas estão ali, lindas e maravilhosas, e falando pra vocês, que nem um presidente. O presidente, ele sempre tem um texto pra ele não sair, pra ninguém falar assim, o Obama falou tal coisa e parece ele é racista, hein? Não, porque tem toda uma produção atrás que não tenha um duplo entendimento, pra que ele fale diretamente o que ele tem que falar, pra ninguém entender outra coisa. As super estrelas têm esse mesmo tipo de produção, e treinamento também de como se portar público, até mesmo que postar nas redes sociais. Então assim, vamos entender, não necessariamente a Taylor Swift fez uma ação super legal, às vezes foi até o produtor que falou assim, vamos doar o dinheiro que você ganhou, sei lá, em um dia, pra fazer uma publicidade ativa pra você, além de você apoiar a causa que você já apoia. Enfim, qual foi o grande lance? Alguns dias atrás, o advogado do Dr. Luke, ele fez tipo uma nota pública, porque quando o Luke fez, um monte de gente criticou ele, inclusive colegas de trabalho, porque ele tava falando que a Kisha tava mentindo, era uma mentira deslavada. O advogado, ele meio que reafirmou essas coisas que ele já tinha falado e falou outras que eu acho que é importante pro caso, em que a Kisha não tinha mais obrigação de fazer as coisas por ele, não precisava passar mais pelo Dr. Luke, ela poderia procurar outro produtor, enfim, que ninguém está prendendo ela. Ele falou isso por causa da campanha que começou a ser feita nas redes sociais do Free Kisha. Foi resolvida a questão da Kisha? Teoricamente foi. Só que o que eu acho que a gente tem que entrar em discussão, a juíza disse que ela não pôde comprovar as alegações dela, ou seja, que ela foi assediada verbalmente, mentalmente e sexualmente. Realmente não tem muito como provar. Se você é abusada sexualmente, se você for à polícia e fizer um exame de corpo e delito, com certeza ela teria provas. Coragem de ir na polícia, ainda mais pra denunciar alguém que é próximo a você, no caso dela, o produtor, às vezes pode ser o pai, o avô, o tio da família, não importa. E se ela alega ainda que ela era abusada psicologicamente, é óbvio que ela não vai procurar. E mesmo que ela não fosse, ainda existem vítimas que elas são abusadas sexualmente e elas não procuram a polícia de fato. No caso dela é como se fosse, jogo minha carreira no lixo ou aguento mais um pouco. Não se sabe também o que ela pensou, mas tem muitas vezes que algumas vítimas só procuram a justiça realmente depois de alguns anos, depois de alguns meses. Eu achei muita falta de sensibilidade da juíza não levar em consideração estes fatos, ou até mesmo colocar um psicólogo durante o julgamento para que ele pudesse fazer um perfil da Kisha. O cara, quando ele é psicólogo, ele vai saber se, por exemplo,
exemplo, a pessoa, com o tempo, obviamente, tá mentindo. Tipo, o caso é desde 2014. Acho que teria sido excelente se fosse feito um acompanhamento forçado, para que o psicólogo depois, de repente, ajudasse nessa decisão final da juíza, porque a gente já tem outros casos na mídia que não foram levados em consideração, ou até foram, mas a pessoa não se prejudicou, como por exemplo foi o caso da Rihanna com o Chris Brown. O Chris Brown bateu na Rihanna e ele continuou lindo e belo com a carreira dele. Tipo, foda-se que ele bateu na mulher. A mesma coisa aconteceu com um lutador que tinha como namorada uma atriz pornô e espancou ela e disse que ela estava acostumada com sexo forte. Mas sexo forte não quer dizer desconfigurar a cara da pessoa, não é mesmo? Então, tendo em vista todos esses outros exemplos, eu acho muito errado você pré-julgar dessa forma. A Keisha pode estar falando uma mentira? Pode. Ela pode estar querendo aumentar a porcentagem do contrato dela dos ganhos? Claro que pode, mas nunca desconsidere que a pessoa pode realmente ser uma vítima. E eu acho que foi por isso que foi um caso tão complexo, além de ser um assunto muito delicado e um assunto que está sendo muito falado, tanto pelos artistas quanto nas redes sociais. E é o tipo de assunto que tem rolado uma comoção pública muito grande. E quando você vê um artista passando por algo que possivelmente N pessoas estão passando também, diariamente, eu acho que é válido pra gente ter uma noção geral de como que as pessoas pensam. E se a maioria das pessoas acham que a Keisha tá errada, sem nem ao menos pensar um pouco nas circunstâncias, ou tentar entender um pouco o lado dela, mesmo tentar entender o lado dele, é porque tem muita coisa errada. Mas me conta vocês também, eu quero saber um pouco da opinião. Se vocês acham que a Keisha tá errada, se não tá, o que deveria ser levado em consideração nesse caso. Se vocês acham que agora ela não precisa mais fazer coisa com o Dr. Luke, ela pode fazer com outro produtor, vai melhorar alguma coisa, se ela vai conseguir deslanchar um pouco mais a carreira dela, me conta aqui nos comentários, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, clique em gostei, porque isso compartilha nas redes sociais e fortalece aqui o canal. Se você é novo por aqui, se inscreva, tem vídeo toda semana. Então eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!